Oi pessoal, eu sou o Alessandro e quem acompanha o canal sabe que diante de uma nova série eu costumo lançar ao menos 2 vídeos, um com as minhas primeiras impressões e um segundo com aquilo que eu chamo de segundas impressões, ou seja, um segundo olhar sobre aquela série em andamento. Eu faço isso por quê? Por vários motivos. Um deles é porque eu acredito que a primeira impressão nem sempre é a que fica. Já houve séries que eu curti o começo e depois achei ruim. E o contrário também já aconteceu. Séries cujo começo eu não achei tão interessante, depois foi numa crescente, engrenou e eu gostei muito, né? Então eu acho que assim, que ter pelo menos uma segunda impressão é quase que uma questão de justiça com a obra em questão. Acaba que quando sai o primeiro número há um alvoroço todo, a galera fala, mas eu acho que realmente é importante esse segundo olhar. Então vamos às minhas segundas impressões de Heróis em Crise, que é essa série da DC que está em andamento aqui no Brasil. A minha primeira impressão foi baseada na edição número 1 e essas segundas impressões são baseadas na edição número 2 e na edição número 3. Bom, se você viu a minha primeira impressão a essa série, que foi escrita pelo Tom King, desenhada pelo Clay Mann, você sabe que ela não foi muito positiva, né? Na verdade, ela foi bem negativa. E eu já adianto para vocês que a minha segunda impressão também não vai ser muito elogiosa. Ao terminar de ler isso aqui, já me preparar para fazer o roteiro para esse vídeo, eu lembrei de um ditado que algumas pessoas costumam usar aqui na minha região, que é o seguinte: fulano de longe parece feio e de perto parece que está de longe. Mais ou menos isso que eu senti ao ler essa história. Bom, a minha postura diante de uma história costuma ser bem positiva, né? Eu tendo a ler com olhos positivos. Eu prezo por aquilo que se chama de caridade hermenêutica. Eu não leio algo para procurar defeitos, ao contrário. Eu leio para emergir na leitura, e aí os defeitos, é claro, nessa imersão os defeitos vão aparecer. E às vezes os defeitos são exatamente aquilo que quebra essa imersão, né? Eu prezo por essa caridade hermenêutica e percebo os defeitos conforme eles surgem e atrapalham essa experiência da leitura. Como eu disse, os problemas aparecem, é claro, embora seja algo que eu procure. A questão é que em Heróis em Crise, esses problemas saltam aos olhos. Eu acho que muito pouca coisa funciona nessa história, de verdade, assim. O roteiro, ele parece ter sido feito às pressas. Vou mostrar uns poucos desenhos para vocês verem. Ele realmente parece ter sido feito às pressas. Ele possui uma premissa que é muito boa, mas é uma premissa que demandava sutileza, assim, no desenvolvimento. Esse aqui é o tipo de história que depende muito do aprofundamento dos personagens. E é isso que não é feito. Ou melhor, né? Parece que aqui há o desejo de fazer soar profundo algo que é raso. E há várias sequências nessa história que soam muito inverossímeis, muito, né? Algumas até ganham uma certa explicaçãozinha depois, como a que eu mencionei do primeiro número do combate da Arlequina com um gladiador dourado, mas há outras, por exemplo, né, há uma sequência da Arlequina praticamente derrotando a Trindade, Batman, Superman e Mulher Maravilha, claro que uma derrota temporária para ela fugir, mas fala, cara, falta verossimilhança, eu não estou nem falando de realismo, eu estou falando que falta sentido no próprio universo construído, aquilo destoa das próprias regras do universo construído, né? É claro, minha gente, que isso não é o pior, isso está longe de ser o pior, infelizmente isso é algo comum em história de super-heróis. O problema é que Heróis em Crise não consegue comunicar a densidade dramática que pretende. Essa é uma história sobre traumas e dramas de super-heróis. Cara, assim, é uma história que demandava uma narrativa que comunicasse isso, que comunicasse sentimento ao leitor. Inclusive há aquelas que eu chamo de páginas de desabafo, né, como essa daqui, que são páginas na qual os super-heróis falam sobre seus problemas, só que aqui faltou um pouco, ao meu ver, de pesquisa. Há vários momentos da cronologia que podiam ser explorados nesse desabafo, mas não apenas isso. Faltou construir melhor esses relatos de modo que eles comunicassem algum sentimento, assim, né? A trama também peca
na criação de tensão. Ela não cria, né? A história não envolve, narrativamente ela é mal conduzida. Sendo bem sincero, nem parece o Tom King. Tom King é um autor, né, um escritor que possui, como alguns dizem, um tom mais literário, né? Que um tom que em tese combinaria mais com esse tipo de história, mas que aqui não aparece esse tom dele. Além disso, os desenhos do Clay Mann, ao meu ver, assim, não casam bem com a história contada, né? Eles são assim, acho que os desenhos e as cores estão muito uma pegada tradicionalzona, assim, de super-heróis. Eu acho que uma coisa mais escura, tal. Eu penso assim, dois desenhistas me vieram à cabeça, né? O Michael Gaydos e o Alex Maleev numa história como essa. Acho que a coisa ganharia outro tom, sabe? Assim, outro tom. E, assim, há um ponto que eu acho que vale ressaltar num comentário a essa história, assim, é que parece que em vários momentos tenta se forçar uma erotização das personagens femininas que também fogem do tom da trama, fogem até bastante, assim, né? É claro que eu sei que personagens femininas com corpos esculturais não surgiram aqui, não é realmente esse o caso. Eu estou falando de certos enquadramentos que são feitos para, sei lá, para forçar uma sensualidade em cenas que não pediam isso. Na verdade, eram cenas que pediam, sei lá, uma comunicação de uma angústia, uma atmosfera angustiante. E aí a sensualidade parece não casar, né? Parece meio forçada, né? Sei lá, um enquadramento de duas mulheres se abraçando, por exemplo, e que deveria ter uma coisa assim, uma carga dramática e emotiva, na verdade são posicionamentos que exploram mais a posição do corpo dela. Realmente não combinou com a história, não combinou. Roteiro e desenho parecem não se casar. O roteiro não tá bom e o desenho não tá bom. E ainda tem o problema dos dois não casarem bem, né? Assim, ao meu ver, isso é um mole do editor. Assim, o editor devia ter olhado isso, né? Ainda na história, o mistério do assassino, né? De quem é o assassino. Eu tomei um spoiler, então eu sei quem é o assassino. É um personagem que, inclusive, eu gosto bastante e eu espero que seja bem desenvolvida a razão. Só tomei quem é, né? Eu até desconfio qual seja a razão, mas eu espero que seja bem desenvolvido a razão, o como também, né? Assim, enfim, né? É uma história que, assim, decepciona bastante, né? Decepciona bastante, mas seguimos lendo, né? Seguimos lendo e lamentando que uma ideia tão boa quanto a que é pressuposta nessa história seja desperdiçada numa história mal construída que realmente parece que foi feita às pressas. Gostando ou não do Tom King, isso aqui não parece nem que foi escrito por ele, sério mesmo, assim, né? Bom, sei que o meu tom tá bem negativo, é que realmente eu não consegui, assim, ter tanta empolgação aqui, embora, assim, eu podia pensar algumas coisas positivas, talvez posso pensar, por exemplo, a relação do Superman da Lois, o respeito do Superman à ética jornalística da Lois, né? Isso é bacana, assim, mas são coisas muito pontuais, sabe? A própria situação da reação da população ao fato dos super-heróis terem traumas, podia ser isso, mas me soou um pouco forçada, podia ser... Cara, a coisa não está realmente funcionando muito bem. Bom, mas eu estou falando demais, eu vou parar por aqui, então. Obrigado por você ter visto o vídeo, se você gostou dele, compartilha. Se você não gostou também, não tem nenhum problema, né? Interage aí comigo, diz a tua opinião, se você concordou, não concordou com o que eu disse, põe aí nos comentários. Peço também que se você gostou, deixa teu joinha. Não esquece do link da Amazon que eu deixo em todos os meus vídeos, caso você vai fazer uma compra nessa loja, entrando por esse link, isso ajuda demais o canal a melhorar, né? Eu ter, assim, condições de dar sustentabilidade e qualidade a esse trabalho que eu busco desenvolver. Paro então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.